Aqui nós iremos ver como funcionam os dois endereços para o acesso do portal, via o servidor da FECAM. Um deles é o GCM, que é o primeiro que nós temos aqui, gcm.fecam.org.br, barra o nome do município, por exemplo, Abdon Batista ou outro exemplo, Xaxim, tá? Ou também pelo câmara.fecam.org.br barra nome do município, que o exemplo que eu dei foi Abdon Batista, ou o outro barra Xaxim, certo? Mas qual a diferença entre os dois? O câmara.fecam.org.br é o mesmo endereço que será apontado para o seu domínio no final, ou seja, quando você criar seu domínio lá no CIASC, você vai apontar para o Câmara. O que isso quer dizer? Toda vez que alguém digitar câmara.abdombatista.sc.gov.br, vai levar para o Câmara fecam.org.br barra Abdon Batista, certo? Mas por que existe o GCM? Bom, para explicar o GCM, primeiro eu preciso explicar o que é aquele cache de 7 minutos que está ali para vocês, certo? Antes, tudo era conectado direto, o Câmara era conectado direto ao banco de dados. Devido ao grande número de acessos, teve que ser criado esse banco que se chama banco cache. Como é que funciona? De 7 em 7 minutos, esse banco cache se comunica com o banco de dados e verifica se tem alteração. Caso tenha alteração, ele atualiza o cache e, assim, o Câmara acessa direto o cache. O Câmara que eu me refiro é o Câmara FECAM, certo? Mas para nós, administradores, isso gera um pouco de transtorno. Você só vai ter a atualização que você quer de 7 em 7 minutos. Principalmente durante uma capacitação, né? Durante um treinamento pessoal, isso fica um pouco inviável. Então você criou o GCM. O GCM acessa direto o banco de dados. Qual é a diferença entre os dois? O que significa esse cache? Significa que, caso você crie, altere, faça qualquer tipo de mudança, ou até mesmo exclua algum item, pelo Câmara ele só vai ficar visível até 7 minutos depois da sua alteração, certo? E você acessando pelo GCM, ele fica visível em tempo real, tá? Mas, então, por que eu não uso direto o GCM? Não, você deve sempre configurar todas as suas informações para acessar ou via Câmara, câmarafecam.org.br, ou via o seu domínio, no exemplo Câmara, abdombatista.sc.gov.br. Por que isso? Se todo mundo começar a acessar o GCM, o problema vai voltar. Vai ter muito acesso ao banco de dados, vai deixar o banco de dados lento, tanto para os administradores, que somos nós, como para o público em geral. Então, isso foi feito basicamente para isso, para não ter muito acesso no nosso banco de dados aqui, não sobrecarregar ele e não deixar o sistema lento. Então, eu peço para vocês, sempre quando forem configurar endereços, não configurem com o endereço do GCM. Só nós devemos ter esse acesso, só nós administradores. O público em geral vai acessar ou esse endereço ou esse aqui. Tá, mas qual a diferença desse aqui? Ambos são a mesma coisa, tá? Vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui, tá? Só um instantinho. Notem aqui, ó, tem o câmarafecam.org.br/Abdon Batista e também tem o câmara.abdombatista.sc.gov.br, certo? Não tem diferença nenhuma. Ou seja, o SC.gov.br vai pegar e vai abrir esse aqui. Então, qualquer um dos endereços que vocês configurarem, não tem problema, certo? Aqui eu mostro uma outra câmara, né, usando o sistema Câmara FECAM, sem problema nenhum, seria a mesma coisa que acessar o Câmara Xaxim, certo? Já o GCM, ele foi criado exclusivamente para nós administradores acessarmos. Então você vai digitar aqui GCM no lugar do Câmara, e pode ser o Abdon Batista, você vai digitar depois no final, como mostro aqui, né? Toda a Câmara, eu posso digitar depois no final o /ADM, certo? Eu digito aqui no final, como eu mostrei, /ADM, certo? Dou Enter, entrei no ADM. Aqui, como eu já estava logado, eu vou deslogar para vocês verem corretamente, né? Vamos lá, estou no Dom Batista, onde está /ADM, e vai me pedir usuário e senha, né? Então, eu boto meu usuário e coloco minha senha. Pronto, estou no administrativo do portal, certo?
Então, sempre lembrando, o GCM é só para nós administradores. O Câmara você pode configurar qualquer endereço com câmara.fica sem problema nenhum. O mais recomendado é configurar o endereço com o Câmara Abdon Batista, no nosso exemplo, o Câmara Xaxim, o Câmara SPA.sc.gov.br com o endereço para o cidadão. Jamais o cidadão deve acessar o GCM, certo? Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo introdutório mostrando simplesmente como é que funcionam os endereços. Ele é para ser rápido, eu não quero me alongar muito para o vídeo não ficar muito longo. Só peço para vocês aqui anotarem as nossas formas de contato, câmara@siga.sc.gov.br e o câmara@listas.siga.sc.gov.br. O Listas é um e-mail que vai para todos os administradores. Tendo alguma dúvida, sugestão, todos os administradores vão receber. E peço também para vocês para nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é /sigascc, o nosso Twitter também é /sigascc, tá? Muito obrigado e um bom dia.